Vamos embora com muitas notícias nessa segunda-feira. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. E, bem, vamos já abrir aqui com uma curiosidade, ok? Nesse sábado, aliás, nesse domingo, o Godoy Cruz, equipe argentina, que inclusive liderava o seu grupo lá na Copa da Liga Argentina, com um sistema todo diferente, enfim. Ele enfrentou o Boca Juniors e um dos seus jogadores, isso é muito aleatório, ao mesmo tempo que é muito aleatório, é muito sensacional também. Um dos seus jogadores, ao empatar o jogo contra o Boca, estava 1-0 pro Boca, logo depois ele faz o gol ali no início do segundo tempo. Hernan Lopes simplesmente fez o seguinte: ele fez o gol e olha a comemoração que ele meteu. Olha aí. Ele comemorou o gol, enfim, fez tudo ali que deveria fazer após marcar o gol, né? E aí meteu essa comemoração aí, pô. Isso é muito aleatório, né, cara? Isso é muito aleatório. Ainda teve esse caso aqui, ó, que é uma outra foto dele fazendo L. Eu não vi se isso foi durante a comemoração do gol, tá? Se isso foi ali exatamente durante a comemoração do gol ou não. Mas é um fato de que o nosso amigo Hernan Lopes, né, de 23 anos, já pode vir jogar no Fluminense. Eu pouco me importo. Dane-se, ele já pode vir jogar no Fluminense já, só pra poder fazer um gol em Fla-Flu, fazer a mesma coisa e aí depois ter o mesmo rumo de Lucão do Break e ir embora do Fluminense como um jogador que ficou só marcado. Vamos, cara, eu passei a transição, mas vamos rodar a vinheta do Giro de Notícias e aí eu volto com mais notícias já do Fluminense. Carioca, hein? Tem novidades sobre o Carioca, vamos lá. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui ao canal Raiz Tricolor. Cara, vamos lá. A gente, antes de falar sobre Carioca, né, tem uma notícia sobre Real Madrid, mas que... Real Madrid! Que importa pra gente. Porque lá na Espanha começa-se a falar que o Carlo Ancelotti vai renovar com o Real Madrid, tá? Começa-se a falar isso. Já estão começando a destacar a possibilidade do Carlo Ancelotti renovar com o Real Madrid. O José Mourinho falou essa semana, aí já tem jornalista falando que o Edinaldo, presidente da CBF, né, bancou o Carlo Ancelotti sem ter um acerto, apostou alto e agora tá com medo da conta vir. Enfim, pra quem não tá entendendo nada, o Carlo Ancelotti é o atual treinador do Real Madrid e, vindo para a seleção brasileira, o Fernando Diniz continua a sua caminhada normalmente. Agora, se o italiano, o Carlo Ancelotti, não vier para a seleção brasileira e renovar e continuar no Real Madrid, há uma possibilidade considerável do Diniz ser mantido na seleção. Óbvio, hoje os resultados do Diniz são muito ruins, né, na seleção, mas a gente já debateu aqui, inclusive, que eu acho que também tem a ver com os resultados do Fernando Diniz, essa maluquice dele continuar como interino. Essa é a grande parada. Então, assim, a gente tem que ficar de olho nesse assunto sem dúvida nenhuma. Cara, Campeonato Carioca, a gente aborda aqui o Campeonato Carioca, isso porque duas coisas foram anunciadas nessa segunda-feira. A primeira delas é que o canal GOAT BR vai fazer a transmissão do Campeonato Carioca com todos os jogos ao vivo no YouTube e de graça. Tá? Ou seja, isso já deixa claro que não vai haver um pay-per-view, né, o Premiere, etc. do Carioca. Não vai acontecer. Não sei como isso vai ficar de dinheiro para os clubes, tá? Isso porque pensando ali na grana que pingava de Premiere, etc., acho que esse contrato não entra tanto, não. Eles só não acertaram ainda com o Vasco,
Eles não têm um acerto com o Vasco, porém o Fluminense manda o jogo contra o Vasco. Ou seja, mesmo que eles não acertem, a única possibilidade da gente ficar ali com o jogo do Vasco, que a gente não sabe exatamente, é se o Vasco enfrentar a gente na semifinal, e aí tem ida e volta e tal, enfim. O canal Gold, pra quem não conhece, é um canal de YouTube, tá aqui até a matéria. Matéria da Folha de São Paulo. O canal Gold fecha compra de terceiro estadual e vai mostrar... É porque eles também têm o cearense e o pernambucano. É bom que o Fluminense é bicampeão carioca atualmente, e a foto aqui o canal Gold aqui é a foto do Flamengo, né? Não é muito estranho, considerando que o dono do canal Gold é o Antônio Tabet, né? Quem sabe quem é o Antônio Tabet sabe que a foto ali do Flamengo também não assustaria, a gente sabe como é que funciona a parada. Enfim, então isso daqui é sobre transmissão, tá? Agora, sobre o Carioca em si, nessa quarta-feira, nessa segunda-feira, teve o sorteio da tabela. O sorteio. Por que eu tô usando aspas pro sorteio? Porque o sorteio do Campeonato Carioca era o seguinte: os times estavam divididos em potes. No primeiro pote tinha os 2 finalistas do ano passado, Fluminense e Flamengo. No segundo pote tinha os outros 2 times que formam os clássicos, né, os outros 2 times grandes do Rio. Enfim, e assim ia sucessivamente. Ou seja, com isso, o sorteio ele tinha meio que uma direção. Por exemplo, primeiro tinha que sortear os 2 times do pote 1, depois os 2 rivais, né? Isso para que os clássicos só começassem de fato a partir da 6ª rodada, que era o ideal, tá? Enfim, não ter clássico no início e tal. Enfim, tá? Mas por que eu usei aspas pro sorteio? Porque se você já sabe, você vai sortear primeiro a 1 e depois a 2, né, a lógica, né, você ir sorteando e tal, e você já sabe que a única possibilidade de ser a 1 e a 2 é Flamengo e Fluminense, você já sabe exatamente quando Flamengo e Fluminense vão se enfrentar. Que é só aqui, ó, a tabela, pra quem não entendeu, ó, a tabela vinha assim, não tinha o Flamengo escrito aqui, tinha A1 versus A5, A3 versus A8, isso é a primeira rodada, seria dessa maneira. Então assim, já se sabia que A1 e A2 seria Flamengo ou Fluminense, tá? Já se sabia disso já. Então, o jogo. Qual o dia que seria o jogo A1 e A2? Só pra você saber, esse jogo vai ser exatamente antes. Tem uma questão de ajuste de tabela ali ainda. Esse jogo ou vai ser antes, provavelmente antes, ou talvez até no meio dos jogos da Recopa, do Fluminense e LDU. Então, Fla-Flu, aí assim, é de uma burrice extrema. Porque a FERJ já sabia que o A1 versus A2 era Fla-Flu. E ela botou exatamente nessa data. Aí você pode ir pra um lado de prejudicar, tá prejudicando o Fluminense. Eu não discordo de nada, tá? Eu não sou teórico da conspiração, mas não discordo de nada. Agora, por outro lado, é como que a FERJ ferra seu próprio produto, né? Porque o Fla-Flu, que, vem sendo o ponto alto aí dos últimos 5 cariocas, sei lá, disparado, ponto alto, tá? Dos últimos 100 cariocas também. E simplesmente, provavelmente, o Fluminense vai botar time reserva. A sequência do Fluminense, a FERJ ainda não publicou a tabela completa, eu fiz aqui uma espécie de sequência aqui do Fluminense mesmo, assim, pra vocês terem uma noção de como vai ficar a sequência do Fluminense no início do campeonato carioca, aqui, ó, botei na tela já. O Fluminense estreia com Volta Redonda fora de casa. Lembrando que essa data aqui é uma data base, tá? O Fluminense pode jogar na quarta, pode jogar na quinta, pode jogar na terça, pode jogar no domingo, pode jogar no sábado. É só uma data base só e ainda não tem o horário dos jogos. Então aqui, ó, o Fluminense estreia contra o Volta Redonda fora de casa, provavelmente no Raulino de Oliveira. Depois vai enfrentar a Portuguesa. Aí esses jogos que estão aqui com o Maracanã, daqui a pouquinho eu vou falar um asterisco que tem nele, tá? Fora de casa, pra quem curte aí visitar os estádios do Rio de Janeiro, o Fluminense vai enfrentar o Volta Redonda no Raulino de Oliveira, que a gente já joga sempre. O Audax em Saquarema, muito provavelmente. Ué, Gabriel, mas o Audax não é de Angra? Não, saiu de Angra e tá em Saquarema por um acordo com Boa Vista.
o Audax vai conseguir alugar o estádio do Boa Vista, né, o Elci Rezende ali em Bacaxá, sem pagar aluguel. Então, muito provavelmente, esse jogo Audax e Fluminense será em Saquarema, mais 2 jogos no Maracanã contra Nova Iguaçu e Bangu, outro jogo em Saquarema contra o Boa Vista, esses 3 jogos que o Fluminense jogará fora de casa contra os pequenos. Os outros jogos que o Fluminense joga fora de casa é contra o Flamengo no Maracanã. Dei pausa aqui só para fazer uma alteraçãozinha, porque o Madureira e Fluminense também é fora de casa. E aí fica uma dúvida nesse jogo aqui, é logo após o Carnaval, aonde vai ser. Por quê? Em 2022, depois de uma reforma lá, o estádio Aniceto Moscoso, né, lá em Madureira, ele passou ali por uma reforma, enfim, e recebeu tanto o Vasco quanto o Flamengo. Lá no famoso, no Conselheiro Galvão, né, que é o nome ali acho que da rua, né? Ele recebeu o Flamengo e Vasco lá. Madureira e Flamengo, Madureira e Vasco. No ano passado, o Madureira foi mandante contra Flamengo e Fluminense. E aí ele não mandou os jogos lá no Aniceto Moscoso. Ele mandou justamente lá em Cariacica, tá? Então ele levou o jogo lá, vendeu o mando de campo lá pra Cariacica. Não sei se vai acontecer isso de novo. É até uma dúvida que eu tenho em relação aos jogos no Maracanã, porque o Fluminense deve voltar o seu time principal. Eu botei aqui, o elenco começa a treinar mais ou menos aqui no dia 24, porque acabam as férias, né? O time chega do Mundial no dia 24, acabam as férias no dia 24, deve começar a treinar mais ou menos aqui nessa semana, o elenco principal do Fluminense. Então eu imagino que o elenco do Fluminense vai estrear ali, vai começar a jogar por volta do dia 11, aqui de repente no clássico contra o Vasco, ou talvez até uma parte já no jogo contra o Sampaio Corrêa, mas provavelmente aqui, 2 semanas, 3 semanas ali de pré-temporada. Se esse jogo contra o Madureira for lá em Conselheiro Galvão, enfim, lá o jogo não teria que ser no meio de semana, não sei como é que eles vão usar isso por causa das datas, mas aí tem a questão de iluminação, né? Lá o jogo precisa ser à tarde. Não sei como é que vai funcionar isso, mas dá pra se especular de que o Fluminense jogue o primeiro jogo com o elenco principal seja contra o Vasco. Dá pra especular, até porque depois já seria o clássico com o Flamengo e o jogo contra a LDU já na quarta-feira, dia 22, o Fluminense terá cerca de um mês de preparação entre o elenco voltar a treinar e o jogo lá no Casablanca, em Quito, pela ida da Recopa, tá? Isso aí é aquele basicão sobre Carioca. Tem umas coisas que a galera todo ano fala e todo ano... regulamento. Regulamento só permite que você escalhe o seu time titular, não escalhe o seu time principal até a 4ª rodada. Depois da 4ª rodada, você tem que escalar seu time principal. Cara, ninguém vai cobrar o time principal do Fluminense no dia 31 de janeiro, tendo voltado a treinar no dia 25 de janeiro. Então, só pra deixar claro, isso é só pra proibir ali o time de cagar completamente pro Carioca. É aquela regra que a Ferdi tem na mão e fala, eu não vou usar. Mas se eu quiser usar, eu uso, tá? Então, Fluminense, você tá se importando com o Carioca? Tô me importando com o Carioca. Tá escalando seu time principal? Tô, mas meu time principal tá treinando. Beleza. Agora, Fluminense tá se importando com o Carioca? Não. Estou cagando, meto o time sub-20 no campeonato inteiro. Então, me dá aqui teu dinheiro da cota de TV. É isso, basicamente, a regra que a Ferdi tem. Enfim. Pra poder fechar esse assunto ainda do Campeonato Carioca, né? O Mário Bittencourt esteve lá na apresentação ali, né? Não sei como é que dá pra chamar ali o sorteio, né, do Carioca 2024. Segundo o Mário Bittencourt, ele foi perguntado ali e tal, e ele deu a declaração de presidente, né? Fluminense tem 53 pontos e ele foi perguntado se o Fluminense entregaria ali pro Palmeiras, pro Flamengo não ser campeão, enfim. Deu a declaração de presidente que tem que dar essa declaração mesmo. A política do Fluminense é ganhar sempre. Está muito claro. Depois que fomos campeões da Libertadores, estamos invictos no campeonato. Diniz disse isso e o Cano também, ao falar que quer jogar todos os jogos até o final do Brasileiro. Contra o São Paulo, tivemos alguns desfalques por lesões ou cartões. E vamos jogar até o fim do campeonato como tivermos de melhor por vários motivos. Nos últimos anos, sempre estivemos na primeira página. Tem questão de premiação, que é muito importante. A cada lugar que sobe a premiação, vai subindo. E para nós é muito importante do ponto de vista financeiro. Vamos trabalhar jogo a jogo.
Vocês conhecem o nosso treinador. Ele não admite pensar em algo que não seja a vitória. Vamos lutar por esses 9 pontos. Ontem conversamos sobre ter uma meta de, no mínimo, 60 pontos, até o fim do campeonato, justamente por essa questão de sempre estarmos no topo do brasileiro. A diferença entre sétimo para o 11º e 12º, em termos financeiros, é brutal. Se fizéssemos um campeonato ruim, isso daria um problema em questão de receita também. O Mário Bittencourt disse isso tudo, e aquela parada, se o Fluminense fizer mais 6 pontos, ele chega a 59 e fica na primeira página. Não precisa ganhar do Palmeiras. Acho que todo mundo sabe, é o que eu falei ontem na live lá com o Fio, né? Eu acho que todo mundo sabe que isso com certeza influencia. Todo mundo sabe que o jogador que fizer um gol da vitória contra o Palmeiras com certeza influencia, com certeza esse jogador terá um problema ali com a torcida. Por outro lado, então ninguém vai falar ali abertamente e tal. Não pode falar, o Mário Bittencourt pode falar, não, vamos entregar pro Flamengo ser campeão, óbvio, não ser campeão, óbvio. Por outro lado, você pode escalar um time que vai ter muitas dificuldades de ganhar o Palmeiras, né? Poupa geral, é uma viagem para São Paulo. Enfim, né? Eu acho que provavelmente vai poupar um monte de gente. É aquele dado, né? O Palmeiras tá brigando pelo título, cara. A gente não tá brigando por mais nada no Brasileiro. O Palmeiras tem um time ótimo. O Fluminense também tem um time ótimo. Mas o Palmeiras tá muito mais estimulado. E você ainda tem um contexto de que no Allianz Parque, historicamente, são 8 vitórias do Palmeiras e um empate. A gente só foi empatar lá no ano passado. Então, assim, o normal dentro desse jogo, se o Flamengo não estivesse disputando nada e tal, era uma vitória do Palmeiras pelo desespero que eles estão para ser campeão brasileiro. O Fluminense teria totais condições de ganhar, é claro, mas não dá para dizer que se o Fluminense perder é só porque entregou. A não ser que seja um rival. Aí, se for um rival, você diz que perdeu só pra entregar e eles não serem campeões porque você tinha esse poder na mão. É muito bom estar nessa situação, tá? Já tá na Libertadores do ano que vem, cagando e andando pro brasileiro e ter o poder de decidir se a gente dá um título brasileiro pro Flamengo ou não. Eu prefiro não. Tamo junto, até a próxima. Valeu.